agradecemos, Senhor, por essa reunião. Te agradecemos pelo louvor, Senhor, que nós podemos te adorar, Senhor, te desfrutar. Nós queremos permanecer no Espírito, Senhor. Queremos permanecer nessa experiência de te desfrutar, de tocar a tua pessoa. E te nos colocamos, Senhor, diante de ti, para entrar nesse livro, que é o livro de Apocalipse, o livro de revelação. Nós precisamos, Senhor, da tua revelação. Precisamos que o Senhor abra os nossos olhos, abra os olhos do nosso coração. Senhor, nós realmente nos abrimos para ti e entregamos essa mensagem, que o Senhor possa falar conosco, cada um de nós aqui, e com cada um que está na sua casa, cada um que virá ouvir essa mensagem posteriormente também. Em teu nome, Jesus. Obrigado, amém. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Acho que pode melhorar um pouco o som, né? Pode melhorar um pouco a gravação e assim por diante. Amém, irmãos. Nossa comunhão hoje, nós vamos continuar no livro de Apocalipse. Graças ao Senhor por esse livro, né? Em pensar que nós já chegamos a pensar em não vê-lo por agora, por causa dos nossos velhos conceitos a respeito do livro. Mas como a gente já viu logo no início, que esse livro, o significado da palavra, do nome Apocalipse, significa revelação. E esse livro é a revelação de Jesus Cristo. Então, as primeiras palavras do livro, a gente poderia falar, vou tentar procurar o livro inteiro para achar o significado dele, né? Mas não, o significado já está nas primeiras 4 palavras. É a revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo. Podemos interpretar que a revelação que Jesus Cristo deu a João, e podemos também interpretar como a revelação da pessoa do Senhor Jesus. E nesse livro, nós estamos vendo o Senhor de uma maneira que Ele se apresenta exclusivamente nesse livro. Então, se nós não tivéssemos Apocalipse, nós jamais veríamos o Senhor como nós vemos aqui no capítulo 1. Dessa maneira tão bela, nosso Senhor entre os candelabros de ouro. Nós não teríamos visto a igreja como ela é, aos olhos de Deus, candelabros de ouro. Certo? Então, a gente vê que João fala assim, e ouvindo, ele falou, eu me voltei e voltando e voltado vi. O que João viu? Ele viu 7 candeiros de ouro. Então, nós vamos tratar de um assunto, irmãos, que para muitos amados não é tão... Talvez vamos falar de Deus, mas não vamos falar da igreja. Não vamos tocar na questão da igreja, isso é problema. Não, pelo contrário, nós vamos tocar na questão da igreja. Porque a primeira coisa que João viu foram 7 candeeiros de ouro. Essa foi a visão dele. E junto com os candelabros ele viu alguém que andava com vestes talares entre os candelabros. Essa visão, irmãos, é o início para nós podermos abrir esse livro. Certo? Podemos abrir esse livro e perceber que existe uma visão. Esse livro é o livro da revelação. E para que nós possamos ver a revelação, nós precisamos estar no Espírito. João, em outro capítulo posterior, ele diz que ele estava em Espírito, no dia do Senhor. Ele estava no Espírito. Então, se nós queremos ter visão, nós queremos entender, compreender, desfrutar esse livro, temos que estar no Espírito. Amém? Então, na semana passada, o nosso irmão Diniz trouxe uma abertura muito rica para nós a respeito da primeira igreja que é mencionada aqui. Então, uma das coisas que nós precisamos compreender quando se fala das 7 igrejas, talvez pelo meu conceito natural, eu achar isso aqui é a coisa mais... Começou tão levado o livro e agora vem tratar de coisas tão corriqueiras, né? Mas irmãos, é tão levado quanto o capítulo 1 de Apocalipse.
capítulo 2 e capítulo 3, vem tratar com respeito às igrejas. E para nós compreendermos um pouco sobre isso, irmãos, eu mandei uma pequena sinopse por ela que eu vou acompanhar no WhatsApp. Quem quiser acompanhar, eu vou entrar aqui, é por ele que eu vou compartilhar a mensagem. Quem está com a seu celular aí, mandei uma pequena resumo da mensagem, né? E nós falamos sobre essa mensagem. Está aqui eu acho que eu mandei ontem para a igreja. Então, irmãos, a igreja, nós vamos falar hoje a igreja em Esmirna. Essa igreja, nós vamos perceber pela própria, os versículos que tratam aqui no capítulo 2, que era a igreja que estava sob perseguição, a igreja que passava por sofrimento. Então, eu só queria relembrar um pouco o que o irmão Vinícius falou passada a respeito da primeira igreja. São quantas igrejas, irmãos? São 7 igrejas. Só havia 7 igrejas nas províncias da Ásia? Não. Mas, soberanamente, o Senhor separou 7 igrejas. Que naquela época, essas 7 igrejas da Ásia, elas representam, a situação de cada uma delas é representada pelas cartas que o apóstolo João enviou para elas. Certo? Então tem um aspecto histórico de que naquela época havia essas 7 igrejas, e essas 7 igrejas, 7 cidades estavam na situação que é descrita no livro de Apocalipse. Mas nós avançamos um pouco, e eu me senti muito feliz há muitos anos atrás, através dos estudos, percebi que profeticamente as 7 igrejas representam um período histórico da igreja, da história da igreja na terra. Então, como o irmão Diniz apresentou para a gente, a primeira igreja, a igreja em Éfeso, é a igreja que o próprio nome dela, e também o nome de cada igreja tem um aspecto, um significado no idioma, no grego, cada um tem o seu significado. Éfeso representa a desejável. Então, se a gente acha que a igreja é pouco aos olhos de Deus, a igreja ela é desejável. E nós vimos na apresentação que o irmão trouxe para nós na semana passada, e nós vimos no capítulo 2 sobre a igreja em Éfeso, que ela é uma igreja muito boa, uma igreja que tinha obras. Ela provava os apóstolos, que se diziam apóstolos, ela experimentava se aquele realmente era um apóstolo, ela tinha obras, e ela provava os apóstolos. E uma coisa ela tem no versículo 3, do capítulo 2, vamos ler juntos? E tens perseverança, e suportaste provas, por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então essa é a experiência da igreja em Éfeso. Era uma igreja, também uma igreja que estava sob perseguição. A igreja nunca deixou de ser perseguida. Então, irmãos, existe o aspecto histórico de que as igrejas eram daquela forma. Existe o aspecto do significado do nome de cada uma dessa igreja. Isso nos ajuda. Existe o aspecto histórico da sequência dessas igrejas, que vão mostrar para nós o período histórico da igreja, desde o início até os dias de hoje. E eu estava muito feliz com essa revelação, sempre fiquei muito feliz. E no passado, eu e nós nos intitulávamos a igreja em Filadélfia. Estamos em Filadélfia. A igreja louvada por Deus, uma música. Em Filadélfia, a igreja louvada por Deus. E eu, amém, irmãos, nós podemos viver em Filadélfia. Se nós vivemos o amor fraternal, nós vivemos a realidade da igreja de Filadélfia. Mas você autotitular e dizer, nós somos Filadélfia, os demais não. Isso é um erro para nós, né? Então, precisamos sim aproveitar a revelação de Jesus Cristo, num aspecto também profético, revelando a igreja em cada período.
Mas o que nós mais vamos aplicar, irmãos, é que essa carta é uma carta aberta para as 7 igrejas que representam todas as igrejas de todas as épocas, inclusive nós no nosso tempo. Amém? Certo? Eu posso ler a carta e falar, não, isso aqui não é para mim, isso aqui foi para a igreja naquela época. Irmãos, não. Nós não podemos dizer dessa forma. Há pessoas que dizem que a Bíblia precisa ser atualizada. Vocês já ouviram falar nisso? Não é no meio cristão, irmãos. Há pessoas dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. A palavra de Deus, irmãos, como diz o próprio livro do Apocalipse, não se acrescenta e nem se tira nada. É a palavra de Deus, certo? Então, essa carta à igreja em Éfeso é para nós. E a única coisa que aparece aqui que a igreja em Éfeso tinha de dificuldade era a questão que ela tinha deixado o seu primeiro amor. Irmãos, esse é um alerta para toda a nossa vida. É um alerta para todos nós, para todos os tempos, em todo momento. A questão do abandonar o primeiro amor é a porta que nós abrimos para que todo tipo de degradação entre na nossa vida e na vida da igreja, na nossa família também. Certo? Então, essa porta, talvez a mensagem que o irmão trouxe para nós semana passada, a respeito da igreja de Éfeso, seja a principal carta. Porque ela fala, porque abandonaste o teu primeiro amor. Primeiro amor que pode ser lido como o melhor amor. Primeiro, não apenas no tempo, mas o primeiro em qualidade. Abandonaste o teu melhor amor para com o Senhor. Então, para mim essa palavra é atual, para nós é muito atual. Amém? Tá, irmãos? E é que ele fala assim, ainda falou da situação dos nicolaítas e tudo mais, né? E aqui ele fala assim, no 5, encorajamento para nós, ainda no capítulo 2, 5, sobre Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste. Isso não é tão simples, meus irmãos. Às vezes eu me sinto aquele cachorro que caiu do caminho, aquela história, o cachorro caiu do caminho da mudança, não sei onde foi que eu caí. Certo? Mas nós precisamos buscar a presença do Senhor, saber onde foi que eu caí. Onde foi que eu deixei meu primeiro amor? Onde foi que eu deixei meu melhor amor para o Senhor? Certo? É que diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Não é voltar apenas, irmãos, à memória em, como era boa a vida da igreja. Como era bom, irmãos. Vocês não sabem, a nossa nunca vai saber o que era reunir na rua Goiás. Que vida da igreja que vivemos. Maravilhosa a vida da igreja. Foi mesmo. Mas não é esse primeiro amor, irmãos, não é esse. Mas é o melhor amor, né? Amém? Né? Volta a praticar. Aqui está falando a prática das primeiras obras. O que nós fazíamos e que era tão bom, irmãos? Nós invocávamos o nome do Senhor. Nós não devemos jamais esquecer que a primeira coisa o primeiro dom que o Senhor nos deu, irmãos, é invocar o nome do Senhor. E invocar o nome do Senhor de várias formas, não é a maneira, eu achava que era daquela maneira, é só falar, ó Senhor Jesus. Mas o ó Senhor Jesus funciona. Eu posso dizer, ó Senhor Jesus Cristo. Eu posso dizer, ó Senhor amado Pai. Abba Pai. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. E podemos dizer, ó Senhor Espírito, porque o Senhor é o Espírito, irmãos. Ó Senhor Espírito Santo, ó Senhor, aleluia. Louvado seja o Senhor, irmãos. Eu já fui louco pelo Senhor. Eu preciso parar com a minha sobriedade natural. Eu quero escutar mais o Senhor. Quero cantar os hinos de uma maneira simples e adorar o Senhor. Louvar e adorar. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos entrar na carta agora, a igreja em Esmirna. A igreja em Esmirna. Então,
Nós, quando falamos sobre a igreja em Éfeso é a igreja logo no início, irmãos. Logo no início foi a experiência da igreja em Éfeso. Agora, a partir do final do primeiro século e até o início do quarto século, é um período em que a igreja foi extremamente perseguida. Extremamente. Foi estressada ao máximo na perseguição que era principalmente pela religião judaica, por ter os oráculos de Deus. É sempre os judeus e o povo de Israel poderia se orgulhar e se dizer: eu tenho conhecimento das coisas de Deus. Mas a época mudou. Nosso Senhor já veio, já morreu, ressuscitou, gerou a igreja, e eles não acompanharam esse processo. Então até hoje bateram cabeça e perseguiram a igreja, principalmente a religião. Se nós percebermos, quem perseguiu o Senhor dos evangelhos? A religião. Quem perseguia a igreja, os apóstolos? A religião. E a religião ortodoxa. Não era a religião, não era apenas a religião pagã, era principalmente a religião ortodoxa que perseguia a igreja e continua perseguindo até hoje. Continua perseguindo. Bem? Então a igreja em Esmina é a igreja sob perseguição. A palavra, o nome da igreja também tem uma denota. Como Éfeso é desejável, Esmirna representa mirra. Mirra é um elemento que representa o doce sofrimento de Cristo. Eu ouvi poucas vezes essa expressão. O sofrimento de Cristo foi muito sofrimento, mas foi doce. Que o aroma dessa mirra é um aroma doce. Ela representa. E a mirra, ela faz parte da composição de algumas coisas importantes. Uma delas é sobre o incenso aromático. É a composição do incenso. Representa o sofrimento, o doce sofrimento de Cristo, que Ele teve por nós. Nós cantamos: o que te fez morrer por mim? O que te fez morrer por mim? Alguém tão vil? Tão vil, teu inimigo assim, nós éramos inimigos. Não é? Mas o Senhor estava lá, graças a Deus, né? Amém? Então, a igreja em Esmirna representa um período de sofrimento. Isso nós vamos perceber na carta. Mas eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Eu, de acordo com o meu velho conceito, baseado na interpretação do que eu já tinha visto, historicamente, então, o período da perseguição acabou no início do quarto século? Acabou, irmãos? Nos nossos dias hoje nós não temos perseguição, é verdade? Não, nós temos perseguição. Nós temos, talvez a perseguição aqui no Brasil não é a perseguição que nossos irmãos estão enfrentando em várias partes do mundo. O Valquir sempre trazia para a gente uma revista que mostrava a perseguição da igreja em várias partes do mundo, perseguida pelo sistema, por religião, e perseguida também no aspecto político, certo? Países totalitários, com governos totalitários, eles não admitem que se busque a Deus. Cada vez mais estão trabalhando e buscando coisas para tecnologia, para que os cristãos não se reúnam, para que os cristãos não tenham liberdade de servir. E nossa situação hoje, irmãos, não é diferente. O mundo foi atingido por uma pandemia. E por causa dessa pandemia, nós ficamos quanto tempo sem reuniões presenciais? E nós voltamos agora, e mesmo se toda a igreja quisesse retornar, talvez pela proporção do nosso local, nós poderíamos receber todos, mas nem todos podem voltar. Então, irmãos, é ou não é um tipo de perseguição? Sim. Se nós pensamos que o objetivo
dessa situação tumultuada que está acontecendo no mundo todo foi abalar apenas as economias? Aconteceu. Um vírus. Alguns dizem que escapou do laboratório, não sei, o que por acaso aconteceu o vírus, coronavírus aí, né? Mas se foi algo projetado no laboratório, atingiu as economias no mundo todo, certo? Mas o objetivo principal de Satanás é atingir a economia só? Não. É atingir a igreja. É atingir o povo de Deus. Nós não sabemos, irmãos, mas aqui em Londrina, grandes grupos cristãos tiveram acompanhamento de pessoas da polícia e pessoas ligadas ao município para verificar se o número de pessoas que estavam nos locais era um número que estava determinado. Então, onde está a nossa liberdade de ir e vir? Onde está a nossa liberdade de fazer e de podermos reunir? Certo? Então, nós estamos também sob perseguição. Mas não queremos exaltar a nossa perseguição, que ainda é pequena, perto do que nossos irmãos hoje têm passado. O Valquir sempre nos ajuda, e os irmãos da Igreja Presbiteriana Independente são irmãos muito antenados nessa questão. Havia um mapa ali atrás, os irmãos lembram? A perseguição da igreja na terra. E nós vimos ali na área do Oriente, uma grande área onde os cristãos eram realmente muito perseguidos. Onde a igreja é muito perseguida. Então, irmãos, nós estamos ou não estamos na igreja em Esmirna? Estamos. Então, sejamos bem-vindos à igreja em Esmirna. Certo? Então, ela tem sua história. Existiu a igreja Esmirna na história. Ela representa um período da história que a igreja foi extremamente perseguida, mas também a igreja continua sendo perseguida nos dias de hoje. Amém? Acho que deu para a gente sentir um pouquinho, não é, irmãos? Vamos ler então a epístola? Vamos ler a partir do versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas. Bom, a palavra para nós hoje: não temas. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é o que o Espírito diz à igreja, é o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém? Então essa é a nossa parte que vamos ler hoje e desfrutar um pouquinho mais, certo? Então, voltando, essa carta foi endereçada, irmão, sabe a quem? Ao anjo da igreja em Esmirna. Cada igreja tinha ali pessoas que representam como fosse anjo. Aqui não diz presbítero, ao presbítero da igreja, não, ao anjo da igreja. O anjo aqui é visto como estrelas. São estrelas. Essas estrelas são aqueles que brilham. Se nós estamos brilhando, nós estamos sendo anjos, irmãos. Amém? Nós brilhamos. Precisamos estar desfrutando do Senhor e brilhar. Então, ao anjo, ao mensageiro da igreja em Esmirna, escreve:
Essas palavras, ele se identifica aqui. Cada carta ele se identifica quem é que fala. Essas coisas diz o primeiro e o último. Antes dele existia alguma coisa? Não, porque ele é o primeiro. Ele é o início. Ele é o primeiro. Tudo começou nele. Então eu sou o primeiro e sou o último. Vem alguma coisa depois dele? Não. Ele é o primeiro, ele é o último. E aqui ele traz já uma palavra de encorajamento. Ele fala aqui que estive morto e tornou a viver. Ninguém provou isso, irmãos. Nem você pode falar, eu gosto muito dos ensinamentos de Maomé. Eu gosto do ensinamento de Buda. Sim, podem ser muito bons. Podem ser bons ensinamentos. Mas aqui o Senhor é o único que pode dizer, eu estive morto e tornou a viver. Esteve morto e tornou a viver. Somente o nosso Senhor, irmãos, ele esteve morto e tornou a viver. Então esse encorajamento dele para nós, Igreja do Senhor. Mesmo que venha a morte, irmãos, ele fala, eu estive morto, mas eu tornei a viver. É uma carta cheia de encorajamento, amém? Versículo 9, ele fala aqui, conheço a tua tribulação. Talvez a gente ache assim, o Senhor não está nem olhando para nós nessa situação, né? Passando por isso. Acho que o Senhor deixou de olhar para mim. Acho que Ele não está mais interessado em mim, no meu caso. Não está nem aí comigo, né? Ou não está nem aí com a igreja. Isso é mentira, irmãos. Ele fala aqui, o Senhor fala, conheço a tua tribulação. Ele sabe bem nossa tribulação, a tua pobreza. Quantas vezes nós sentimos pobres? A tua pobreza. A igreja, se nós avaliarmos a igreja, a igreja é muito rica, a igreja é poderosa. Não, a igreja tem, se você olhar, comparar com os grandes patrimônios do mundo, a igreja é pobre. Mas o Vaticano queria. Vamos falar do Vaticano, vamos falar de. Mas que é rica. Mas a igreja do Senhor, que está em tribulação, ela é pobre. Mas aos olhos de Deus ela é rica. É diferente da igreja em Laodiceia, nós vamos ver que ela fala assim, eu sou, estou rica e abastada. Esse sentimento de ser pobre, isso é bom, irmão, sabia? Que quando você é pobre, você pode receber mais. Se você é rico, se é tão rico, você viu alguém de barriga cheia, você vai na sua casa assim de barriga cheia, você está com aquela comida boa? Não. Mas olha aqui, tem aqui. Puxa, tem uma lasanha aqui. Não, eu estou cheio, rico. Mas aqui ele fala, aqui ele fala aqui, né? Conheça a tua tribulação, a tua pobreza. Então o Senhor conhece a nossa situação, irmãos. Ele conhece a nossa situação individual e Ele conhece a situação da igreja. Ele sabe. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, a dificuldade, a perseguição, principalmente ela vem pelo meio que se diz que é por Deus, que diz que é por tal ensinamento, que diz que é por tal filosofia. Certo? A perseguição à igreja acontece de forma generalizada por vários segmentos, também pela política. E Satanás usou a política para crucificar o nosso Senhor. A só religião judaica não tinha poder suficiente para levar o Senhor à cruz. Eles tentaram apedrejar o Senhor várias vezes, mas não era o momento. O Senhor sabia que não era aquele momento. Tinha um momento certo, exato, que o Senhor tinha que morrer por nós, certo? Então, a religião se utilizou da política para que o Senhor fosse morto, certo? E a maneira que o Senhor morreu foi uma cruz. O sistema romano era crucificação naquela época.
Era assim que o condenado era condenado à pena de morte, era na cruz. E era na cruz que o Senhor tinha que morrer. Não era apedrejado. Não era jogado no precipício. Era na cruz. É ali que ele falou, né, que quando eu for levantado, atrairei todos a mim mesmo. Quando eu for levantado, atrairei todos a mim mesmo. Tá? Então, sobre ele foi colocado todas as nossas iniquidades, todas as nossas enfermidades foram lançadas sobre o Senhor, né? Amém? Então, o Senhor, irmãos, ele sempre foi muito ousado. Talvez nós não percebemos um lado do Senhor, a gente só vê o Senhor como um cordeiro que levava uma bolacha de um lado e oferecia a outra. Dá outra, dá outra, dá outra. Né? Então o Senhor, ele era extremamente ousado, vitorioso. Né? Vamos ler um versículo aqui que eu mencionei aqui. Está em... Interessante, não coloquei o versículo aqui, mas eu lembro bem da passagem. Está em João capítulo 10. João capítulo 10. Não, 10 não, 8. Versículo 8, versículo 44. Então a dificuldade que o Senhor tinha, os debates que o Senhor enfrentava, era com os religiosos da época, era com os fariseus, que eram zelosos da lei, eram aqueles que procuravam guardar. Então ele dizia assim, então versículo 39. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Então os fariseus, o povo, as 12 tribos, né, que tem os oráculos de Deus, sim, nós reconhecemos, e é um povo muito abençoado, é um povo extremamente abençoado, irmãos, é o povo, as 12 tribos, que é a nação descendência de Abraão. Isso é maravilhoso, né? Somos descendentes de Abraão. Agora o versículo 44, o Senhor foi direto, irmãos, vamos ler o 24? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, olha a coragem que o Senhor tinha de dizer. Ele era o Senhor, não é? Ele é o Senhor. Ele chegou e falou, não, nós somos descendência de Abraão, e eu tenho os oráculos de Deus, eu sou fariseu. O Senhor falou assim, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Tá? Então é o que ele diz aqui na carta, tá? Aqui na carta de Apocalipse, né? Ele diz aqui, no 9, conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são. Então você simplesmente se auto-intitular, eu sou judeu porque eu tenho uma descendência, o Senhor fala, diz que é, mas não é. Diz que é judeu, mas não é. Sendo antes sinagoga de Satanás. As sinagogas eram lugares onde, em virtude da desobediência do povo, o templo de adoração, sucessivamente ele foi destruído. E depois que o Senhor morreu, também novamente o templo foi destruído. E havia as sinagogas, que eram lugares onde eles se reuniam para ler a palavra, para ali contemplar a palavra. Eles consideravam aquilo tudo muito elevado, e é elevado, porque é a palavra, mas Jesus falou, sinagoga de Satanás. Então, se nós não estamos no propósito central do Senhor, irmãos, se nós estamos vivendo na margem das coisas, longe do primeiro amor, eu vou dizer para vocês, talvez eu não tenha dado tanto valor a esse aqui, esse serviço aqui. Nossos jovens que nos serviram por tantos anos. Talvez nós vamos que cantar lá, né? É gostoso cantar. Irmãos, o peso é tão grande quanto liberar uma mensagem. Porque a gente tem tanta coisa para cuidar, é afinação, é instrumento, altura, está boa, está baixa, se está, né? Então, a tendência nossa aqui é ficar em si mesmo. Quando a gente está servindo, a tendência é ficar em nós mesmos e não irmos para a coisa mais importante, que é
o primeiro amor. É a gente adorar o Senhor em espírito e verdade. Mesmo que o hino não saiu, nós vamos melhorar. Nós acreditamos. Agora com a vinda do Elcio, então, vai ficar melhor ainda. Né? Mas a gente vai melhorar, a gente está caminhando, né? Mas a questão é estarmos no primeiro amor, né? Estarmos desfrutando. O importante é que nós desfrutamos, né? Se nós desfrutamos, está tudo bem, irmãos. Se nós tocamos o Espírito, se nós desfrutamos o Senhor, nós adoramos Ele em Espírito e em verdade, é isso que importa. Amém? Agora o versículo 10, o que ele diz aqui para nós? Não temas. Essa palavra é forte, irmãos. Arimedes, não temas, né? Leonor, não temas. Essa palavra é muito encorajadora, irmãos. Nossos irmãos do passado, Paulo, na situação de extrema tribulação, o Senhor mesmo se colocou ao lado dele e falou assim: Paulo, não temas. Então ele fala para nós essa manhã: não temas, né? As coisas que tens de sofrer tem de passar, mas não adianta. Talvez a gente voltar um pouquinho, vamos voltar uns meses atrás, um ano atrás. O que falava as cartas de Pedro? O que o Senhor falou para nós? Esse evangelho incompleto, um evangelho da mera prosperidade e de que você crê no Senhor e tudo na sua vida vai se resolver e você jamais terá algum tipo de problema ou tribulação. Esse evangelho, me desculpa, é um evangelho mentiroso. Não é verdade, não é o que diz a palavra de Deus, irmãos. Não é a nossa experiência, certo? Se eu falar assim: venha, que o teu problema financeiro será resolvido, o problema familiar será resolvido. Sim, o Senhor quer resolver. O Senhor, Ele é capaz, Ele tem poder de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas esse evangelho, que eu colocaria ele entre parênteses, não é o evangelho. Vamos dar uma lida, vamos deixando aqui no capítulo 2 de Apocalipse, o versículo que, vamos dar uma olhada, Mateus capítulo 5, versículo 10 e 12. Mateus capítulo 5, 6 e 7, onde nos apresenta a constituição do reino dos céus. Mateus 5, 10 a 12. Os irmãos podem ler forte para mim? Pode ser? Para nós? Precisa ler forte para o microfone alcançar, pode ser? Lê para nós, irmãos, do 10 a 12. Mateus 5. Os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? Então, já no capítulo 5 de Mateus, o Senhor já nos fala isso, irmãos. Logo no início, já na constituição do reino dos céus, Ele fala: bem-aventurados perseguidos. Então, a igreja em Esmirna, que aparentemente era pobre e que era perseguida, era miserável, o Senhor diz aqui: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não que nós vamos agora, irmãos, pedir perseguição, tá? Nós não vamos reunir aqui para orar, pedir: Senhor, manda perseguição para nós, para a gente poder. Não precisa pedir, ela vem, tá? Ela vem, ela está aumentando, ela pode chegar aos extremos. Então nós temos até corrermos risco de morte, tá? Então bem-aventurado quando eles falam mal da gente, né? Quando por minha causa injuriaram e tudo mais. É que ele fala assim: regozijai-vos. Então a palavra aqui, irmãos, é mesmo que ele está dizendo aqui. Ele fala aqui: não temas. Regozijai-vos.
Regozijai-vos e exultai. Quem exulta e regozija na tribulação? É muito difícil. Mas se nós vimos que o Senhor, Ele é o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, e que mesmo que a morte venha para nós, nós vamos ressuscitar, está garantido, e vamos desfrutar do Senhor eternamente, irmãos, né? Regozijai-vos e exultai, que é grande o vosso galardão nos céus. Amém? Graças ao Senhor. Vamos continuar no Apocalipse 2? Então? Amém. Então ele diz aqui: não temos as coisas que tem de sofrer, no versículo 10. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, esse versículo 10 é bastante inclusivo, né? Bastante inclusivo. Ele diz aqui que que o diabo que é o nosso adversário, né? É o nosso inimigo. Ele também é Satanás, o nosso adversário. É alguém que está dentro. Percebe? Ele não está só fora, ele está dentro. Inimigo. E o Satanás, né? Esse que o diabo, né, está para lançar alguns dentre vós para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. A questão é que a tribulação, irmão, não é eterna. A tribulação, ela acaba. Talvez você pode falar, mas não acaba nunca. Acaba. Aqui está dizendo 10 dias. Tem limite estabelecido, é um número completo, é um limite. Então tem alguma tribulação na nossa vida e fala, mas isso aqui não vai acabar nunca. Acaba. Porque ela tem limite, ela tem data de validade. Talvez ela quer nos ensinar alguma coisa. Quando a gente aprende, passou, pronto, já é o prazo de validade, né? Cultura que a gente não aprende, né? Eu tenho apanhado bastante. Muitas vezes, não apenas por coisa do Senhor, mas é por minha própria negligência. Então tem muito que aprender. Eu estou sofrendo por causa do Senhor ou estou sofrendo pela minha própria negligência? Então, precisamos aprender, né? Aprender. Amém. Então ele fala aqui uma palavra de encorajamento para nós: ser fiel até a morte. Então guarda o teu primeiro amor até a morte, irmãos. Vamos guardar nosso amor para o Senhor até a morte, como alguns santos que já dormiram no Senhor. Tem um irmão que escreveu querido assim: Senhor, amo a Ti, realmente amo a Ti. Sem Ti, minha vida é vã. És formoso demais, cativante me atrais. Tens riquezas que não findam mais. Olha que delícia, irmãos. Esse irmão estava assim pouco antes da sua morte. Ele fez hinos assim maravilhosos, amém? Amém? Então, tem algo para nós, uma promessa de uma coroa. Para que serve uma coroa? Coroa é para reis. Reis, príncipes e princesas usam coroas, certo? O Senhor tem uma promessa para nós, irmãos: tornarmos rei no seu reino. O Senhor nos chamou para sermos um reino de sacerdotes. Não é pouco, irmãos. O Senhor está nos chamando para ser, você funcionário do Senhor, é você funcionário público lá no Senhor, lá e ter um salário garantido até o resto da vida. Não. Ele está nos chamando para sermos co-reis com Ele. O Senhor é o rei do reino dos céus, e Ele nos chamou para sermos reis. Vamos dar uma lida em Timóteo, vou achar aqui, 2 Timóteo 4, 7 a 8. Então diz aqui: ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. 2 Timóteo capítulo 4, 7 e 8. 4, 7 e 8, diz assim: Paulo, lá no final da carreira, irmãos: combati o bom combate, completei a carreira,
guardei a fé. Já agora, a coroa, irmãos, a coroa, olha Paulo falando, já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então não apenas eu quero amar o Senhor como o primeiro amor, o melhor amor, mas eu quero amar, se eu amo o Senhor, irmãos, eu amo a vinda do Senhor. Então essa coroa que Paulo diz que ele já havia sido guardado para eles, não apenas para mim, mas para todos quantos amam a sua vinda. Nós amamos a vinda do Senhor agora, a presencial do Senhor pelo Espírito, eu desfruto dele nesse momento, e eu amo a vinda do Senhor agora, nesse momento, e eu amo a vinda do Senhor, que é a vinda do Senhor de forma de completar o seu reino e atingir o seu objetivo. Amém? Então, queremos que o Senhor guarde nosso coração, certo? E terminando aqui, então, nós temos uma promessa, irmãos, ao vencedor, do lado positivo, ele tem direito o quê? Uma coroa, a coroa da vida. Amém? E no versículo 11 está dizendo uma palavra para nós de encorajamento. Quem tem ouvidos, isso em todas as cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está dizendo agora às igrejas. Está dizendo, irmãos, para nossos irmãos em toda a terra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então eu estou muito agradecido ao Senhor, irmãos, porque no passado eu pensei que esse Evangelho completo do Senhor, só nós tínhamos ele. Só nós tínhamos o Evangelho do Reino. Eu falei, puxa, eu preciso pregar o Evangelho do Reino porque os irmãos não têm. Equivocado a minha visão, porque o Evangelho do Reino tem sido pregado, sim, de todas as formas, de todas as maneiras. O que antes estava limitado a livros, hoje está na internet, hoje está nos programas de televisão. Hoje Deus está falando por profetas, irmãos, em todos os grupos cristãos, falando o Evangelho do Reino para nós, né? E aqui, em Apocalipse, nós vimos aqui o Evangelho do Reino sendo pregado para nós, sendo refrescado para nós, sendo renovado para nós. Porque se em Apocalipse fala que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ele fala, essa palavra é ao vencedor. Se há vencedor, há perdedor. Essa é a grande questão, porque podemos dizer, sim, eu sou salvo, salvo eternamente, e a palavra de Deus me dá base para isso. Ninguém pode nos arrebatar da mão do Senhor. O inimigo pode falar, você fez aquilo errado, você já era, certo? Não, irmãos, o Evangelho do Senhor é o Evangelho completo, certo? Salvação eterna, é eterno, irmãos, mas a questão que nós estamos falando é a questão de reinar com o Senhor. E isso está toda a palavra. Se nós pegamos toda a palavra, especialmente no Novo Testamento, a gente vê a questão de reinar com o Senhor, entrar para as bodas do Cordeiro ou não entrar para as bodas do Cordeiro, certo? Então é um encorajamento, é o Evangelho completo sendo pregado às 7 igrejas, né? E é para quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. A segunda morte, irmãos, ela está revelada no final desse livro de Apocalipse, é o julgamento do grande trono branco, onde todas as pessoas que infelizmente, pessoas que não aceitaram o Evangelho, não aceitaram, é o lago de fogo, que é o final, onde serão lançados Satanás. Não foi feito para a humanidade. Deus não criou o lago de fogo, o final, não foi para a humanidade. Aquilo foi para Satanás e seus seguidores e seus anjos. Mas lamentavelmente, irmãos, o Evangelho que é apresentado para nós, se não crermos, é aquele lugar, é ir para a segunda morte. Esse é triste, que é o final mesmo de tudo, certo?
Acabou, acabou. Acelerador, pá, acabou. Então, aqui diz assim: o vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Não diz aqui a palavra que o vencedor poderá, ele poderá entrar na segunda morte, não. Você crê no Senhor, nós cremos no Senhor, nós somos salvos eternamente. Certo? E aqui ele está dizendo que o vencedor, além de nós já nos livramos, porque no passado, antes de ter o Senhor, o evangelho eu sabia que se eu fosse bom, eu ia para o céu, fosse mal, eu ia para o inferno. Então eu já estava sentindo os danos já da segunda morte, já estava sentindo o fogo me queimando já. Que essa claro que o meu destino era um final terrível, certo? Mas o Senhor fala que nem um dano da morte pode nos tocar. Amém? Então eu vou entregar a mensagem para os irmãos. Eu creio que o Senhor tenha falado conosco mais um pouco. Nós temos aí ao todo 7 cartas, né? Muito livro, irmãos, amém? Não sei se vocês escutaram, gostaram. Entregar para os irmãos, acho que eu até falei demais que eu não estava imaginando, tá bom? Mas amém, irmãos. Graças ao Senhor.